e escola do processo administrativo. A teoria clássica da administração, caracterizada pela ênfase na estrutura organizacional e pela busca de máxima eficiência, acreditava-se que anteriormente os administradores nasciam prontos e que eles não poderiam ser moldados. Porém, Fayol insistia na ideia que a administração era uma habilidade como outra qualquer, na qual poderia ser ensinada, uma vez que se compreendesse seus princípios básicos. O principal nome e o mais importante que idealizou e divulgou as ideias dos processos administrativos foi o engenheiro francês Henri Fayol. Fayol define a função administrativa como a função mais importante dentro da empresa. Gerenciamento administrativo. Henri Fayol, um industrialista francês, foi um dos mais influentes pensadores de gestão que desenvolveu uma das teorias de gestão clássica, conhecida como a gestão administrativa. A teoria de gestão científica estava preocupada com o aumento da produtividade do chão de fábrica, enquanto a teoria de Fayol surgiu da necessidade de encontrar diretrizes para gerenciar organizações complexas, como fábricas. Um esforço inicial desenvolvido por Fayol foi identificar habilidades e os princípios que sustentam o gerenciamento efetivo. De acordo com Collin, em 2004, Fayol acreditava que o gerenciamento de som cai em certos padrões que, uma vez identificados, eles podem ser analisados. Então, ele se concentrou na gestão das operações comerciais, o que ele sentiu ser mais negligenciado. Ele desenvolveu 14 princípios gerais de gestão, com base em suas experiências de gerenciamento. Geralmente, acreditava-se que os gerentes não nasciam antes de Fayol. Ele insistiu que a gestão era uma habilidade como outras habilidades, que poderiam ser ensinadas e aprendidas, uma vez que os princípios subjacentes eram entendidos. A teoria administrativa é formada por 3 elementos: os elementos de teoria administrativa, o conceito de linha pessoal e os comitês. Os elementos de teoria administrativa referem-se ao cumprimento das tarefas e inclui princípios de gestão. O conceito de linha pessoal, comissões e funções de gestão. Já o conceito de linha pessoal é relevante em organizações que são grandes, que exigem especialização de habilidades para alcançar os objetivos organizacionais. O pessoal de linha são aqueles que trabalham diretamente para alcançar os objetivos organizacionais, e o pessoal da equipe inclui aqueles cuja função básica é apoiar e ajudar o pessoal da linha. Os comitês fazem parte da organização, membros de níveis iguais ou diferentes hierárquicos, de diferentes departamentos, podem formar comitês em torno do objetivo comum. Eles podem receber funções diferentes, como gerenciamento, tomada de decisão, recomendação ou formulações de políticas. Para Henri Fayol, uma empresa deveria ser dividida em atividades para uma melhor gerência. Essas atividades são técnica, comercial, financeira, segurança, contábeis e administrativa. A atividade técnica vem com a produção de manufatura de serviços da empresa. A comercial vem com a compra e venda e permutação. Já a financeira, com procura e gerência de capital. Segurança vem com a proteção, preservação da propriedade e das pessoas. A contábil vem com registros de estoque, balanços e estatísticas e etc. As administrativas vêm para planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. E ele acabou também sugerindo essa última função, a função administrativa, que era mais importante dentro de uma empresa. Os 14 princípios da administração segundo Fayol: divisão do trabalho, autoridade, disciplina, unidade de comando, unidade de gestão, subordinação dos interesses individuais ao bem comum, remuneração, espírito de equipe, iniciativa, estabilidade, equidade, ordem, hierarquia e centralização. O princípio de divisão de trabalho e especialização: todas as responsabilidades em uma organização são especializadas para cada funcionário tenha os conhecimentos necessários para fazer uma tarefa específica. Como os funcionários mais especializados e mais eficientes para executar seu trabalho, aumentando a produtividade no trabalho técnico e gerencial, este é um princípio muito claro na linha de montagem moderna.
Autoridade e responsabilidade. A autoridade é um direito de dar ordem e o poder de esperar obediência. Um gestor tem autoridade oficial por causa de sua posição, bem como autoridade pessoal baseada por personalidade individual, inteligência e experiência. Os gestores nem sempre conseguem a obediência, ao menos que tenham autoridade pessoal, liderança. A autoridade cria responsabilidade, e a responsabilidade é uma consequência natural da autoridade. Ambas devem estar equilibradas entre si. Disciplina. Dependendo da obediência dos membros da organização, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos, este será o resultado de uma boa liderança em todos os níveis de modalidades de equidade. Tais acordos para premiar o desempenho superior. E as sanções por infração, aplicadas de forma justa. O princípio da unidade de comando. Cada empregado deve receber ordens sobre uma determinada operação de apenas um superior. É o princípio da autoridade única. Unidade de gestão. As operações devem ser abordadas para um único gestor usar um único plano de cada grupo de atividade. Devem ter ao mesmo objetivos. Subordinação dos interesses individuais ao bem comum. Os interesses particulares de um empregado ou grupo de funcionários da empresa não devem prevalecer sobre os interesses da organização como um todo. Remuneração. A remuneração de trabalho deve ser justa, como ambos garantindo satisfação entre os empregados e para as organizações em termos de retribuição. Centralização. Refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização, como objetivo de melhor utilização do pessoal. O grau de centralização varia de acordo com a dinâmica de cada organização. Hierarquia é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo. Todas estão estruturadas de forma a que permite que as posições mais altas supervisionem e controlem as posições mais baixas. Estas claras cadeias de comando facilitam o controle e a ordem de toda a organização. É o princípio do comando. Ordem. Os materiais e as pessoas devem estar no lugar certo, na hora certa. Em particular, cada um deve assumir um cargo ou posição adequada para ele. Equidade. Nas organizações, a equidade é uma combinação de bondade e justiça. Tanto a equidade quanto a igualdade e tratamento devem ser consideradas quando se trata de funcionários. Os gestores devem ser amigáveis e justos com os seus subordinados para alcançar a lealdade do pessoal. Estabilidade. Para atingir a máxima produtividade do pessoal, é necessário uma força de trabalho estável. A alta taxa de rotatividade de pessoal tem um impacto negativo sobre a eficiência da organização. Iniciativa. A capacidade de visualizar um plano e assegurar seu sucesso em um motivador extremamente forte. Espírito de equipe. Harmonia e união entre as pessoas são grandes forças para a organização. Crítica da teoria de gestão administrativa. Os princípios e funções de gerenciamento de Henri Fayol são usados até hoje para gerenciar as organizações. No entanto, sua teoria de gestão administrativa é criticada pelos seguintes motivos: teoria orientada para a gestão, falta de importância para a organização informal, conceitos emprestados da ciência militar e abordagem mecânica. A teoria orientada para a gestão, a teoria da gestão administrativa é orientada para a gestão e não dá muita atenção aos problemas dos trabalhadores. Falta de importância para a organização informal.
A teoria administrativa não dá qualquer importância às organizações ou grupos informais, dá importância apenas a estruturas organizacionais formal. Conceitos emprestados à ciência militar. Alguns dos conceitos de teoria da gestão administrativa foram emprestados para a ciência militar. Eles tentaram aplicar esses conceitos às organizações sociais e empresariais. Por exemplo, Henri Fayol deu importância a comandar e não direcionar os trabalhadores. Abordagem mecânica. A teoria da gestão administrativa tem uma abordagem mecânica, não trata de alguns dos aspectos importantes da gestão, tais como motivação, comunicação e liderança. Os princípios de Fayol são perfeitamente aplicáveis na administração material e humana das organizações modernas. Fayol, o engenheiro e pesquisador, propôs também as operações das empresas, as qualidades necessárias para um bom administrador, que, quando analisados hoje, levam à conclusão que seus ensinamentos, de modo geral, irão perdurar por um longo período no desempenho das atividades dos administradores. Talvez seja esses os feitos que lhe deram um ortógono do título de pai da administração. Os princípios de Fayol podem realmente ser aplicados na administração moderna. E quanto à medida de aplicação, conforme o próprio Fayol já havia advertido, cada princípio não pode ser tratado de forma rígida e absoluta, sendo necessário guardar as devidas proporções na doação de cada um deles. Apesar da teoria da organização ter sido criticada por outros teóricos, elas foram bem recebidas durante algum tempo por administradores na prática. Acima de tudo, a escola clássica das organizações tornou os administradores conscientes dos tipos básicos de problemas que eles deveriam enfrentar em qualquer organização.